Boa noite, você está no Vexa, Contos de Terror. Aqui, cada palavra pode acender uma lembrança que você preferia ter esquecido. Cada relato é um convite para caminhar por lugares onde a lógica não entra. Prepare-se, as histórias que você vai ouvir hoje não são simples invenções, mas ecos de algo que aconteceu com pessoas como eu e você. E antes de começarmos, diga nos comentários de onde você está assistindo agora. É importante saber, porque às vezes o terror parece escolher seus ouvintes. Inscreva-se, ative as notificações e mantenha as luzes apagadas, porque esta noite o medo vai sentar ao seu lado. Meu nome é Hilda e eu cresci em uma comunidade simples, nos arredores de Belo Horizonte. Em uma casinha pequena, mas sempre cheia de vida. Ali todos se conheciam, todos cuidavam um dos outros. Era aquele tipo de lugar onde se via cadeira na calçada e crianças brincando na rua até tarde. A vida seguia tranquila até que em 2007 uma mulher mudou-se para o bairro. Era uma recém-chegada de nome Judite, por volta dos 35 anos, e desde o começo parecia deslocada. Não cumprimentava ninguém, fazia barulhos estranhos à noite e tinha um hábito esquisito de deixar sacos enormes de lixo na porta, mesmo dias antes da coleta. Não demorou muito para que surgissem cochichos de que ela era uma bruxa. Eu nunca dei muita atenção às fofocas da vizinhança, mas admito que desde cedo sentia um calafrio só de cruzar com ela. Naquele tempo, meu irmão mais novo, Vicente, tinha 17 anos. Ele era um rapaz bonito, alto, moreno, com um físico de atleta porque jogava basquete todos os dias e corria pela manhã. Sempre teve muitas meninas interessadas nele, mas nenhuma história séria. O que me incomodava era perceber que Judite o observava com uma fixação doentia. Eu a via, parada no balcão da casa, olhando-o passar, e aquele olhar me deixava nervosa. Vicente nunca percebia, ou fingia não notar. Quando comentei com minha mãe, ela disse que era exagero meu. Quando falei com ele, ele riu, como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Eu tentei deixar pra lá, mas aquilo me roía por dentro. Até que uma vez, no ano seguinte, minha rotina se quebrou. Eu voltava do trabalho e, em vez de encontrar meu irmão me esperando na quadra, o vi parado em frente à casa de Judite, conversando com ela, que sorria de um jeito estranho. Quando me aproximei, Vicente acenou como se fosse algo normal, mas ela virou os olhos para mim, e por um instante seu sorriso se transformou em um olhar de puro ódio. Antes de voltar a disfarçar, senti um arrepio na alma. A partir daquela noite, tudo mudou. Vicente passou a se aproximar cada vez mais dela. Ficava até tarde conversando, começou a se afastar de mim e da nossa mãe. Aos poucos foi abandonando o esporte, ficou sedentário, mal-humorado, perdeu peso e vitalidade. Era como se a cada dia algo fosse sugado dele, e o pouco brilho que ainda restava só surgia quando falava de Judite. Conversei com minha mãe de novo e dessa vez ela ouviu. Uma vizinha mais velha, amiga dela, contou que acreditava firmemente que Judite era bruxa e que provavelmente tinha enfeitiçado meu irmão. Eu, que sempre fui muito religiosa, senti o sangue ferver. Tentei abrir os olhos de Vicente, mas ele negava, defendia Judite com unhas e dentes. Dizia que ela o compreendia como ninguém. Eu só via meu irmão, ainda tão novo, definhar diante de mim. O tempo passou até que uma noite ele simplesmente não voltou para casa. Passei a madrugada tentando falar com ele, sem sucesso. Na manhã seguinte, vi a cena que me deixou sem ar. Ele saindo da casa dela, exausto, com roupas diferentes, abatido. E ela, ao contrário, parecia rejuvenescida, mais bonita, como se tivesse absorvido dele o que tinha de melhor. Quando me olhou, me lançou um sorriso cínico, como se dissesse: ele agora é meu. Foi então que percebi que não adiantava brigar ou discutir com meu irmão. Mudei de estratégia, passei a escutá-lo, tentar me reaproximar. Depois de semanas, ele voltou a confiar em mim. E quando perguntei por que ele acreditava que Judite gostava tanto dele, sua resposta me deixou com medo. Disse que não sabia, que tudo tinha começado de repente, numa tarde qualquer em que ela o chamou para tomar um café.
e a partir daquele momento ele a viu como a mulher mais encantadora do mundo. Só que olhando para trás, ele não entendia o porquê. Foi aí que tive a certeza. Não era amor, era desejo, era feitiço. Procurei então o padre da paróquia, um homem chamado Celestino, que me ouviu com seriedade. Ele me deu água benta e uma medalha consagrada, pedindo que eu a entregasse ao meu irmão e que tivéssemos fé. Fiz o que ele mandou. Coloquei a medalha no pescoço de Vicente e borrifei a água benta em seu quarto. Poucos dias depois, meu irmão me ligou, apavorado. Disse que Judite havia tentado arrancar a medalha dele à força, tomada de uma fúria inexplicável. Nesse mesmo dia, quando passei em frente à casa dela, Judite saiu para me enfrentar, gritando que se eu não parasse de me meter, tudo ficaria pior. E eu gritei de volta, dizendo para ela se afastar da minha família. Seus olhos se encheram de ódio antes que ela voltasse para dentro. Os dias seguintes foram um tormento. O barulho de panelas caindo sozinho na cozinha, o lustre balançando sem vento, sombras passando pelos cantos da casa. Minha mãe sentia como se alguém se sentasse ao pé de sua cama. Eu via vultos no espelho. Vicente acordava com arranhões no corpo. Tudo indicava que Judite não aceitava a derrota e estava nos atacando de outra forma. Procuramos de novo o padre Celestino, que começou a visitar nossa casa semanalmente. Rezava, aspergia água benta, dava força com suas palavras. Aos poucos, a pressão espiritual foi diminuindo. Então, em meados de 2009, tudo cessou. Judite desapareceu. Abandonou a casa. Quando os vizinhos entraram lá dentro, encontraram sujeira, lixo acumulado e um altar macabro com fotos de Vicente, da minha mãe e até minhas, riscadas e queimadas. Meu irmão admitiu que havia entregado fotos a ela sem pensar, sem imaginar que seriam usadas em rituais. Foram 2 anos de sofrimento, mas quando tudo acabou, Vicente conseguiu se recuperar. Voltou ao esporte, voltou a ser o rapaz de antes. Fomos juntos devolver a medalha ao padre, mas ele pediu que aguardássemos, dizendo que o mal existe, mas o bem também, e que a fé é nossa maior proteção. Nunca mais vimos ou ouvimos falar de Judite, e assim espero que permaneça, porque ainda hoje, quando lembro do sorriso dela, naquela manhã em que tirava meu irmão de dentro de casa, como se fosse propriedade sua, sinto que carregamos cicatrizes que nem o tempo consegue apagar. Meu nome é Eduardo, tenho 30 anos e sou bombeiro em Campinas, no interior de São Paulo. Não sou de acreditar em histórias de bruxaria ou coisa parecida, mas o que vivi numa noite de verão mudou completamente a forma como vejo o mundo. Até hoje me pergunto se realmente aconteceu do jeito que lembro, mas a verdade é que não fui o único a presenciar aquilo. Era um plantão tranquilo, estávamos descansando na sala comum da corporação, quando por volta das 9 da noite recebemos chamada de incêndio, em uma área de mata nos limites da cidade. No verão, isso não era incomum. O mato seco, uma guimba de cigarro ou até garrafas de vidro largadas já eram suficientes para iniciar o fogo. Corremos para os caminhões e partimos. Lembro que no banco da frente estava um colega meu, o Leonel, um rapaz novo, supersticioso até demais. Ele parecia inquieto. Quando perguntei, respondeu que não estava nervoso, mas que a noite estava estranha. Eu ri, tentando quebrar o clima, mas confesso que também senti algo diferente no ar. À medida que nos aproximávamos, vimos a fumaça iluminada pelas chamas à distância. O calor aumentava, o cheiro queimado queimava as narinas, mas o que realmente me chamou a atenção foi o silêncio da noite. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nada. Apenas o fogo e o vento. Foi então que, ao lado da estrada, vi uma figura feminina vestida de preto, caminhando em direção ao matagal. Foi rápido, mas tenho certeza do que vi. Uma mulher magra com um véu ou capuz cobrindo a cabeça. Não disse nada a ninguém, até porque imaginei que fosse uma moradora tentando atravessar a área, mas algo não fechava. Chegamos ao incêndio e o capitão analisou a situação. Não era ainda um grande incêndio florestal, mas com o vento poderia se alastrar rápido. Recebemos a ordem de conter as chamas e preparar o reforço. Foi nesse momento que ouvimos, por cima do barulho do fogo,
uma voz feminina gritando algo. Olhei para Leonel e vi nos olhos dele que também tinha ouvido. Não havia casas por perto, nenhum sítio, nenhum rancho. No entanto, a voz vinha de dentro da mata em chamas. Avisamos o capitão e corremos para o barranco de onde vinha o som. Lá embaixo, a uns 50 metros, estava a mesma mulher de preto. Agora eu a via com clareza, iluminada pelas labaredas. Usava vestido comprido, véu escuro e parecia estar discutindo com alguém, embora não houvesse ninguém além dela. Eu e o sargento que me acompanhava gritamos que éramos os bombeiros e que viéramos resgatá-la, mas ela não reagia, seguia falando com o vazio. Diante da urgência, preparamos cordas, cilindros de oxigênio e descemos pela encosta para alcançá-la. O calor era sufocante. A fumaça ardia nos olhos, mas seguimos em frente. Quando estávamos a uns 30 metros, finalmente ela se virou para nós. Era uma senhora idosa, aparentava ter mais de 80 anos. Mesmo com todo o fogo ao redor, parecia ilesa. Levantei a mão para acenar e indicar que não se movesse. E foi então que algo impossível aconteceu. Ela nos devolveu o gesto como se tivesse entendido, e logo em seguida se agachou devagar, encolhendo-se em posição fetal, no chão. Acreditamos que tivesse desmaiado, então apressamos o passo. Só que em questão de segundos, do exato lugar onde a mulher estava, um pássaro negro enorme, talvez um urubu, levantou o voo em meio à fumaça. Eu travei. O sargento também parou atônito. Corremos até o ponto, mas ela não estava mais lá. No entanto, ao lado havia um corpo carbonizado, irreconhecível, mas claramente de um homem. Comunicamos pelo rádio e continuamos a busca pela mulher, mas nunca mais a encontramos. Voltamos exaustos, com a mente confusa. Conseguimos controlar o fogo ao amanhecer, mas todos nós, cada um ao seu modo, tínhamos presenciado algo inexplicável. Leonel, pálido, me disse: "Acho que era uma bruxa." O capitão, um homem sério e sem paciência para superstições, não confirmou nem negou, mas incluiu no relatório a existência daquela mulher misteriosa. Dias depois, o laudo apontou que o corpo encontrado era de um homem desconhecido. Nada sobre a mulher. Passei anos tentando achar uma explicação lógica. Talvez o pássaro fosse coincidência. Talvez a fumaça me fizesse alucinar. Mas não posso negar o que os meus olhos viram. E menos ainda o que senti naquela noite. A presença de algo antigo, maligno e que jamais deveria estar ali. Até hoje, quando sinto o cheiro de fumaça, lembro daquela mulher de véu negro e da sensação de que, por alguns minutos, estivemos diante de algo que foge totalmente da compreensão humana.